Otávio, assim, você tinha uns 21, 22 anos, você teve um probleminha aí, né? Um piripaque na boca, né? O que aconteceu, Otávio? Cara, eu na verdade, até hoje eu suspeito que foi uma coisa emocional, porque a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer e tal, e aí eu acho que eu fiquei meio mexido. Eu acho. Eu não fiquei. Claro que se a gente ficar assustado e tal, não sei o que, mas eu acho que foi muito mais pressão em mim mesmo de perfeccionismo, sabe? Eu lembro que eu fiquei estudando uma peça que tinha um ré pra tocar, na primeira música, primeiro um ré na quarta linha, e aí eu me gravava estudando, e aí eu tava vendo que esse ataque tava muito pesado, né? Eu falei, nossa, não é possível, cara, tá muito pesado esse negócio, cara, não tá legal, nossa, tá horrível, não sei o que, e comecei a ficar na neura dessa primeira nota, desse ré. Bom, beleza, acabei meu estudo, puto da vida, porque não tava saindo esse ré do jeito que eu queria. Quando chegou um outro dia de manhã, fui tocar, minha boca tava tremendo, tudo. E eu meio que perdi a extensão, assim. Naquela época eu já não tinha uma super extensão, né, mas... Então sol, sabe? Sol, então lá, si, eu tocava com uma certa facilidade. E nenhum sol eu tocava direito mais. Quando eu ia botar o bocal na boca, eu dava uma tremida. E quando eu respirava pra tocar, aí que tremia mais. E aí quando eu conseguia liberar a nota, ficava travado. E quando eu conseguia liberar a nota, tava tremendo meu músculo assim, o som completamente tremido também, né? E aí isso aconteceu, cara, foi no final de ano, dezembro, assim, sabe, 15 de dezembro, alguma coisa assim. E aí quando eu voltei depois pra ter aula, eu não tava tendo mais o desempenho que eu tava tendo, não conseguia mais fazer as coisas que eu tava fazendo. E aí eu desisti eu falei pro Dedé, que foi meu professor na época, olha cara, problema com minha avó em casa, né, e tal, não sei o quê. Ele meio que ficou, nossa, o que tá acontecendo com isso daqui? Não, acho que é tudo da minha avó, tal, não sei o quê, e saí fora e meio que fiquei sem professor, me recuperando, né? E aí, cara, nesse período que eu fiz as maiores revelações, assim, pra mim, como trompetista. Nesse período você já era profissional? Você ou queria ser um profissional? Queria, já fazia casamento, cara. Fazia casamento, tava estudando erudito pra fazer as coisas e tal, já tinha tocado na banda jovem, já tava fazendo uns bailinhos aqui e outro ali, mas fazia casamento relativamente bem já, naquela época. E aí, cara, eu não tava seguro pra fazer mais casamento, pra tocar e tal. Mas assim, aí voltando, tava com problema. Eu tinha que resolver esse problema. Não adianta ficar me martirizando, oh meu Deus, não sei o quê. Aí, eu entrei na internet. E assim, isso é uma sorte que eu tive, que o meu padrasto sempre leu muita coisa em inglês, revistas de áudio, que eu tinha um estúdio, revistas de áudio e tal, sempre em inglês. E eu admirava isso pra caramba, ele saber ler inglês. E a gente assistia muito filme também, né? Então, essa coisa, eu sempre gostei de línguas, de tentar falar outras línguas, eu já conseguia ler inglês razoavelmente bem. E eu comecei a fuçar na internet problemas parecidos com o meu. E eu descobri um grupo, que era um grupo por e-mail, que chamava Trumpet Player International Network. Era um grupo de e-mails. Cara, por dia, assim, você recebia tipo 100 e-mails. Era um grupo, sabe um fórum de discussão, um grupo de discussão? Mas era por e-mail. Então, por exemplo, o cara chegava, estou com problema na embocadura assim, assado. Aí um monte de gente respondia pra você. E aí nessa época, e nesse grupo tinha alguns gurus, né, que são os gurus de embocadura e tal, não sei o que, umas pessoas que respondiam mais. Então assim, esse grupo foi muito enriquecedor pra mim, que eu acabei conhecendo todas aquelas nomenclaturas e aquelas, por exemplo, Philip Farkas, Maggio, Jerome Kellett, todas essas coisas, esse mundo de embocadura que a gente fica vivendo, trompetista, sim, vive nisso daí, aquela coisa do bocal, da embocadura, de como você tocar
mais forte, começou a tocar mais rápido, a gente vive nesse é o nosso mundo. Então eu tive contato com essas pessoas. E aí tinha uma mulher, cara, que era uma professora de uma universidade americana, que eu esqueci o nome dela, você acredita? Nova York? Não, ela é de uma universidade pequena. Ah, tá. E ela me ajudou pra caramba, cara. Eu mandei esse e-mail no grupo, falando, tô com esse problema e tal. E ela começou a responder direto pra mim. E eu gravava CD, cara, e mandava correio pra ela. Tipo, e ela me ouvia o som, acho que você pode melhorar isso e tal, pensa assim. Foi aí que eu comecei por exemplo, descobrir Arnold Jacobs. Eu não sabia desse cara, eu não sabia a fundo o que era o Arnold Jacobs, né? Eu sabia da respiração, que o Dedé tinha me ensinado, de respirar e tal, mas não era nada do Arnold Jacobs, sabe? Então eu comecei a ter muito contato com a literatura pedagógica do trompete. E aí, cara, polêmicas. Eu já estava melhorando, mas eu ainda tinha problema com flexibilidade, com extensão, estava melhorando. E aí nessas minhas madrugadas na internet, pesquisando sobre trompete, eu encontrei um livro que chamava The Balanced Embouchure. Essa chama Embocadura Balanceada. E cara, isso me ajudou pra caralho, você não acredita. Pra caramba, assim, porque o que é esse método, né? Ele faz exercícios que exageram os movimentos, tanto pra frente quanto pra dentro, e você acaba encontrando um ponto de balanço, de pressão entre os dois lábios e a musculatura. E cara, não tinha nada a perder, entendeu? Eu já não tava fazendo muito casamento, não tava trabalhando demais, não tinha nada a perder. Vou tentar as paradas aí. E cara, eu comecei a fazer todo dia. Aí tinha uma dúvida, mandava e-mail pro autor do livro, ele respondia super rápido. Ele respondia super rápido. Cara, um dia, eu juro por Deus, velho, isso aí parece que é sacanagem isso, mas um dia eu peguei o trompete e assim, eu usei fazendo experimentos com o lábio. A gente não fala disso por telefone. Bota o lábio, eu vou botar o lábio um pouco pra dentro. Não. Vou botar o lábio um pouco pra fora. Não, faz assim. Não, vou fazer assado. Cara, sabe que eu achei uma posição, assim, eu falei, que é isso? E fácil. Eu falei, pegou uma. Porra, não, aí, de novo. Eu chegava, eu vou tocar um dó. Forte pra caralho. Eu falei, gente, que isso? Pode? Eu gosto desse. E aí eu tinha que conferir a nota, cara, porque eu não acreditava que tava sendo fácil. Eu juro por Deus que isso aconteceu, cara. E foi num dezembro de novo. Olha, presente de Natal. Foi num dezembro de novo. E aí eu lembro que eu fui viajar pra praia com os amigos, com a minha namorada na época, minha esposa hoje, minha namorada na época. E eu não levei o trompete, mas eu levei o bocal. E eu ficava, cara, o dia inteiro decorando posição, que eu tinha achado essa nota. É assim. E tocava, é assim, putz. E tentando reproduzir essa facilidade. E aí, cara, isso daí foi em 2005. Então eu fiquei tipo 3, 4 anos nesse processo de procurando soluções e tal, não sei o que. Aí foi em 2005 que eu voltei mesmo, passei na banda jovem de novo, entendeu? Vai tocar lá em 2005, 2006. Antes já estava um pouco melhor, tinha tocado na jazzinha, sabe? Eu já estava tocando, continuava tocando na banda marcial, tal, não sei o que, mas em 2005 que eu senti, tipo assim, puta cara, olha, agora... Achei. E aí isso foi a primeira descoberta. Aí, cara, eu não parei, né, de pesquisar, porque a gente nunca para, né? E aí eu comecei a pesquisar mais a parte mais física da parada, né? Então aí eu tive aulas com alguns caras muito bons que falam muito sobre isso, com o Lee Nicholson. Você fazia aula por Skype? Fiz aula por Skype com ele. Fiz aula com aquele cara que é Jim Maley. Jim Maley, fiz aula com ele também. E aí fiz uma aula com um cara, aí nessas pesquisas todas, eu descobri um negócio que chama Enciclopédia do Pivô. Tá. É do Donald Reinhardt. Sei. É um cara que ele fez uma análise
muito foda, assim, né? Dos lábios, da língua, da boca. Então ele classifica a sua embocadura em um tipo. Então, por exemplo, 3A, 2B, não sei o que, depende. Então, por exemplo, se o cara toca assim, é de um jeito, você toca assim é de outro, você toca assim é de outro, você toca assim é de outro. Mas ele classifica, assim, não só a sua posição da cabeça e do bocal, mas o tamanho da sua língua, dentro da arcada e tal. Poxa. Aí eu fiz uma aula com um cara que chama David Schitz. É um cara, é um senhor já, ele é bem idoso já. Ele teve aula com o Doc Reinhardt e eu fiz uma aula com ele que foi muito legal. E aí nessa pesquisa, ele identificou meu tipo e tal, não sei o que, aí eu encontrei um método que chama Focal Point, que é de um cara que chama Rich Wiley, que ele usa esses preceitos do Colin Hacker. Mas assim, qual que foi o grande lance dessa história toda? O lance da utilização do ar. Porque coisa do Jacobs, coisas é polêmico. Mas assim, a gente tem muita mania a gente é ensinado, né, a respirar muito, mas ninguém ensina como você solta esse ar, né? Então a teoria é que a gente vai e solta no sabe, na mesma profundidade que a gente respirou, a gente solta. E todos esses estudos, e essa coisa com o Jim Miller principalmente e tal, não sei o que, ele falou assim, calma, por que você está jogando tanto ar, né, no instrumento? Sabe que já tem ar aqui dentro. Uhum. Isso aqui é ar, isso aqui é pressão. Não adianta você ficar jogando um monte de ar. Então aí eu comecei a pesquisar, com a ajuda desses caras, qual que é a física do instrumento, né? E aí você começa a fazer... Porque não adianta você ter uma puta vibração maravilhosa e tal, não sei o que, se você não sabe controlar a emissão de ar. E isso eu estou estudando isso até hoje. Isso é uma coisa que a gente não aprende em 5 anos, em 3 anos. É um negócio da vida, entendeu? Até mesmo porque seus dentes vão mudando, a sua musculatura vai mudando, o peso vai mudando, corporal, entendeu? O equipamento, o tipo de música que você toca. Então você está sempre fazendo conexões. Então assim... Uma coisa que eu descobri nesses estudos foi essa coisa da eficiência, cara, que isso pra mim hoje é o meu objetivo hoje como trompetista, é a eficiência, cara. Eu dirijo todos os meus estudos para eficiência, porque nota grave, aguda e som bonito e afinado, ele é um produto da eficiência, entendeu? Então assim, eu não estudo agudo, eu não estudo grave. Eu estudo para ser eficiente, é isso que eu tenho tentado, entendeu? Para fazer menos força possível para tocar. Claro que existe uma força, sabe? Mas eu tô tentando estudar e pesquisar principalmente para conseguir tocar aquilo que eu preciso com menos força. Então assim, eu fiz aula com o Bob Shield também, né? Por Skype. E assim, foi uma coisa que engraçada, porque ele me ensinou aquela wedge breath, que é a respiração dele. E assim, eu sempre estava tocando com menos ar, com mais eficiência, tá, mas eu quando comecei a fazer o seu wedge breath, cara, que é uma respiração diferente, cara, o seu ar, você fica com muito volume de ar. E aí, cara, eu, que sempre fui um cara que sempre falei de pouco ar, de tocar e com pouco ar e eficiência, tava deseficiente de novo, cara. Mas não é culpa do Bob Shield, culpa minha. Entendeu? Então assim, de novo eu tive que voltar um monte de steps para tentar usar o wedge breath, mas de uma forma eficiente. Tá vendo, cara? É uma coisa que, cara, é enlouquecedor. Porque quando você acha que você tá legal no negócio, aí você vai pesquisar uma outra coisa, puta, eu vou melhorar mais. Com essa intenção de melhorar, aí ferra a outra lá. Entendeu? Que saco, cara, não aguento mais. Mas, então, por exemplo, hoje eu estou num processo, atualmente, de novo, de focar nesse negócio da respiração, de encontrar uma forma, sendo bem suportado de ar, mas soltar o ar, o release do ar de uma forma controlada, entendeu? Mas usando essa... E também a aula da Dan Rapa, que fiz uma aula com a Dan Rapa agora também, e ele fala exatamente a mesma coisa, cara. Então eu me identifiquei muito com a aula dele, cara, muito mesmo, assim, muito mesmo. E ele falou algumas coisas que eu sempre pensei. E assim, essa coisa do estudo da física do instrumento também é muito legal, cara. Você começar a estudar, por exemplo, esse aqui é um tubo. Por exemplo, o tubo ele tem uma quantidade de pressão que ele aguenta, uma quantidade de ar.
pressão de ar que ele aguenta. Se você começa a jogar mais ar do que ele aguenta, essa vibração volta para sua boca e abre a abertura. Entendeu? Isso é física, isso não é achismo, isso é física. Existe uma lei da física que fala que num tubo, qualquer pressão adicional, tal, não sei o que, a pressão volta pro emissor, isso é física. Entendeu? Eu tinha até uns artigos desse, com número de PSI que eles falam, que é a quantidade de pressão, tal, não sei o que tem. Aí tem outros estudos ainda, que por exemplo, aquela coisa da nota aguda, né? Pensa em muito ar até na nota aguda, então tem um gráfico que mostra a pressão do ar, a quantidade de ar quando você vai para o agudo, ela diminui, a quantidade de ar diminui absurdamente. Quando você vai para o grave, ela aumenta. Mas qual que é a primeira coisa que a gente faz? Não está saindo, joga ar que vai resolver, joga ar que vai resolver, joga ar que vai resolver, joga ar. O que acontece? A lei da física volta, abre seu embocador e você não vai conseguir tocar. Entendeu? Então assim, essas aulas que eu tive pós a melhoria, e antes também com esse Trumpet Player International Network ali, mas principalmente depois, me ajudou bastante, cara, a desvendar algumas coisas. Estou desvendando ainda, não tenho certeza ainda de certas coisas, mas eu estou desvendando. Talvez ano que vem eu vou estar pensando em outra coisa, sim. Mas sempre com um objetivo, então não pode desviar do objetivo. Porque na verdade você vai pegando as informações, isso aqui é legal, fica, vai tendo outras, e com o tempo você vai ser... E vai experimentando. Vai experimentando. Isso que é, assim, eu sou minha própria cobaia, cara. Sim. E tem que ser. A gente tá falando isso também, então, que a gente tem que tentar, cara, entendeu? Não dá pra ficar preso num conceito só. A não ser que você esteja muito feliz tocando do jeito que você tá, você não queira melhorar, ou que você não tem interesse em saber quais são as mecânicas. Isso. Se você não tem interesse em saber, e porra, tudo bem, põe uma livre pra fazer. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de otimizar. E outra coisa também que eu ando estudando muito são os processos cerebrais também de aprendizagem, cara. Tenho lido bastante livro sobre isso, sempre com o intuito de otimizar a rotina, entendeu? Como praticar, né? Como praticar. Quantos exercícios? Quais? Por quanto tempo? Quantas vezes repete? Repete? Repete, será que repete? Entendeu? Então assim, isso é uma coisa que eu também tô estudando. Isso, cara, é isso. É incrível você falar isso, porque eu conversei com um amigo nosso, Paulo Viveiro, e cara, é o mesmo segmento. A gente já conversou bastante sobre isso, também de trocar livro. Sim. Eu andei pensando muito também depois do jazz trompete, sabe, poxa, será que o que eu estou fazendo está certo? Não, pode ser que não esteja errado, mas eu acho que pode ser menos, e esse menos pode ser mais, sabe, umas coisas bem loucas, né? Acho que a graça de estudar trompete, tô falando música, tô falando execução de trompete, música é outra, são outros 80, mas execução de trompete, acho que a graça é essa, cara. O que me motiva, 90%, claro, que é a música, de tocar, e eu quero tocar, velho, eu quero tocar, quanto mais eu puder tocar, eu quero tocar, mas eu quero tocar com prazer, entendeu? Eu não quero chegar num lugar e falar, olha, eu acho que não vou conseguir tocar, olha essa nota, olha, isso aqui, nossa, não, eu quero chegar tranquilo no trabalho, falar assim, não, eu vou tocar, então, pode estar escrito aí, tá certo, que eu vou tocar um Jolivet, um Tomazito, mas assim, aquilo que os trabalhos que eu vou conseguir tocar, entendeu? Não consigo tocar essa nota, pô, isso é horrível, cara. Entendeu? Então assim, eu estudo pra eu ter mais prazer em tocar. Eu acho que esse é o grande lance, né, Otávio? Porque eu particularmente conheço muitos trompetistas que tocam, mas não é que não tem prazer, é que o amor pela música, pelo instrumento, ele acaba sendo maior do que a dor, mas existe muita dor.
O cara já vai pra gig, pô, nossa, e agora aquilo lá? Não, mas vamos lá, sabe? Conheço muita gente assim. Eu também conheço, e na verdade eu já falei com umas pessoas dessas, eu falei assim, cara, tem que sempre lembrar porque você começou a tocar. Sempre lembra. Porque assim, cara, se todo trabalho que você vai fazer você tá puto, reclamando, então assim, ou para de fazer esse trabalho, ou se você dependa disso e sua vida tá vindo, cara, sua vida é de merda, você fica, porra, lógico. Sabe? Vai trabalhar num banco, então pelo menos vai ganhar dinheiro. Não, e assim, é difícil, cara, porque acontece do cara tá numa posição, o cara é profissional, o cara vive daquilo, não tem a possibilidade de fazer outra coisa, o cara sofre pra caramba, mas o cara ama. Eu conheço pessoas assim, que amam tocar o instrumento, mas não conseguem mais tocar o instrumento. Estão perdidos há anos, sabe? Eu fico pensando, falei, poxa. Mas cara, mas assim, é só querer sair. Então eu tenho mesmo essa cabeça, é só querer sair, entendeu? Tem uma coisa que eu faço, que assim, todo mundo tem problema tocando, mesmo, talvez menos o Milton Marsalis. Entendeu? Rakan, Radenberg, esses caras. Então assim, é separar em duas colunas, A e B. O que eu faço bem? Eu faço isso. O que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar isso. Entendeu? E quais são os exercícios que você vai fazer para melhorar isso daqui que você precisa fazer? Fazer isso, anotar no caderninho, essa coisa da prática. Então, por exemplo, eu tenho um problema de embocadura. Aí você vai escrever, problema de embocadura. O que você vai fazer para resolver o problema de embocadura? Exercícios? Já tentou todos? Já tentou. Então beleza, então meu amigo, vai ler. Compra um livro, entra em contato com o professor de fora, entendeu? Vai estudar fisiologia, entendeu? Da boa. Vai atrás, entendeu? Uma coisa que eu percebo, assim, a São Paulo, né, Tatuí foi um grande centro de música, tinha muito movimento de música lá há 15 anos atrás, assim, né? Tivemos professores bacanas lá, o Capitão, o Gilberto Siqueiro, o Oscarindo, Daniel de Alcântara, enfim. E eu percebo, cara, agora não é mais assim, mas o que eu posso dizer de muitos trompetistas que eu conheço é que eles não querem investir. Eles querem tocar, eles querem trabalhar, eles querem as informações, mas eles não querem... Não quer ter o trabalho, não querem de buscar essa informação. Eles não querem pagar uma aula particular, eles não querem pagar uma aula Skype, eles não querem vir num festival que é praticamente de graça, né? Para ver os caras falando ao vivo. Mas compra bocal de 600 reais. Mas compra bocal de 600 reais, compra instrumento de 15, 20 mil reais. Então isso, eu conheço pessoas assim, eu fico super indignado com isso. Porque assim, o cara, assim, até um desabafo, mas o cara pirateia a minha apostila, né? E compra o bocal de 600 pau, né? E tem gente que tem a cara de pau e fala, viu, você gravou lá o Trompete Jazz Festival, será que... Não dá, porque eu não posso, é do pessoal do Jazz Trompete. Eu não posso por conta do artista mesmo, você não sabe se o cara vai querer divulgar. Não posso emprestar, fosse lá, né? Então assim, eu acho, assim, é até um desabafo, mas é a pura verdade, é um comodismo muito grande dos caras, né? Os caras querem as informações, né? Mas eles não se dão o trabalho de sair do lugar para... Então, mas eu tenho uma opinião sobre esse movimento todo. Os principais professores de trompete que a gente tem, isso é uma coisa que não acontece só no Brasil, mas a maioria são naturais. São caras que são as inspirações dos estudantes, e muitos desses caras não precisaram fazer nada disso, de procurar atrás. O cara já chegou, pegou o trompete na posição certa, que eu demorei 50 anos para descobrir. O cara foi lá, pegou o trompete e tocou. Já tá. Aí ele desenvolveu, claro, como a gente desenvolve, porque assim, depois que você trabalha no básico, no fundamental, que esse negócio de eficiência, de tocar o instrumento de acordo com a física,
o instrumento, os exercícios são os mesmos. Para o Marsalis, para o Sandoval, para todo mundo. É o Scala, é arpejo, é Clark, é tudo igual. Então assim, o que os alunos querem, eles querem ser iguais aos mestres. Entendeu? Então, por exemplo, não que seja culpa dos mestres, mas é uma coisa de aspiração, entendeu? Eu quero tocar bem pelo meu próprio esforço tocando, estudando aqui na minha casa. Entendeu? Porque eu sei que o meu professor está falando isso, porque ele falou para fazer isso, e tá certo que ele falou porque ele toca pra caramba, e é assim que faz. Entendeu? Eu não vou procurar, porque esse daqui, porque com ele funcionou assim, por que comigo não vai funcionar? Chegou a pensar desse lado? Já pensei. Porque vai, muito. Porque aí não vou correr atrás, porque vai funcionar. Uma hora vai rolar, uma hora eu vou conseguir. É só continuar estudando, uma hora eu vou conseguir. Eu pensei muito assim, mas comigo não rolou assim. Entendeu? Mas é uma real. Uma real. Então, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes assim, cara, relaxa, as coisas vão vir no seu tempo, continua estudando, que vai ver certos pontos, sim, continua estudando que você vai ver, mas se você está com um problema, que nem você falou, uma pessoa que fica lá rodando, você está num problema, você não consegue sair, então é melhor você parar de rodar e procurar, porque você vê que não está funcionando. Entendeu? Então assim, eu acho que é uma coisa de amadurecimento também, cara. Dos próprios alunos mesmo, dos estudantes. Eu acho que amadurecimento, mais conscientização, mais pesquisa, procurar saber, né, as coisas, né? Porque assim, a gente tem a ilusão que um professor vai resolver seu problema, né? Que é maravilhoso se isso fosse de verdade, né? Imagina. Você já pensou? Chega só, então, olha, tem uma fórmula mágica, faz isso daqui que você vai resolver. Mas não tem, cara. Ou então é esse exercício aqui. Puta, pronto. Acabou. Não tem, cara. Não tem. Então assim, isso eu falo com toda certeza, assim, quer melhorar? Você tem que ser seu próprio professor. Primeiro de tudo. Você tem que ser. E assim, você sendo seu próprio professor, faça o papel do professor, pesquisa. Pesquisa e, cara, aí vê o que serve, o que não serve, tem muita baboseira por aí, né? Sim. Na máquina, não sei o que, porque já vi umas coisas, cara, uma máquina, você bota na boca, a boca fica fazendo assim, ó. Isso, exercita e tal. Tem gente que acredita, talvez algumas pessoas podem funcionar, mas eu acho que é isso, cara. Pesquisar pra sair desse rodamuinho aí que as pessoas ficam perdidas e não achar que nenhum professor vai resolver seus problemas 100%, porque não vai. Sabe que não. É a gente mesmo, né? É gênio, claro. Não tem como, né? O corpo é diferente, cada um tem um corpo, cada um tem uma boca. Acho que o professor é bom pra fazer olha aqui essa postura, olha isso daqui. Olha, você podia. Esses caras que eu tive, ninguém chegou pra mim e falou assim: faça isso, faça aquilo, faça isso. Todos me explicaram conceitos. Isso que é o mais legal, cara. Por exemplo, o Bob Chiu explica conceito. Entendeu? Olha, tem gente que reclamou O Adam Rapp explica conceito. Porque eles explicando o conceito, eu entendo o conceito, eu aplico de acordo com a minha cabeça, com o meu lábio, com a minha língua, com os meus dentes. Conceito. A gente tem que entender o conceito. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu achei incrível, cara. Eu achei incrível a aula dele, ele explicando os conceitos. Nossa, é incrível, porque isso faz a gente pensar, analisar o que a gente está fazendo. Incrível, muito legal mesmo. Eu acho que esse é o caminho, cara. Entendeu? Vai o professor para te orientar, né? Não tá rolando esse som aqui, não tá legal, não tá bom o som. Isso é bom. Não sei, numa época de YouTube, não sei nem se precisa mais de professor. Mas você corta isso daí. Dependendo do professor. Pois é. Muito legal.